Trabalho. Muito boa noite, boa tarde, bom dia para quem está vendo esse nosso vídeo, esse nosso compilado, em algum dos horários aí que conseguiu acessar. Sei que nós, profissionais da área da saúde, terapeutas, a gente tem uma certa dificuldade, mas que esse meio de comunicação aqui veio sanar de uma maneira brilhante, né? Porque a gente, às vezes, pode não estar lá necessariamente, mas a gente consegue, inclusive, estudar, fazer uma formação, se for o caso, através desse entendimento do EAD que a gente fala, né? E principalmente dizer que eu estou muito feliz pelas pessoas que estão aqui, que chegaram até aqui e que se juntam a nós aqui hoje, porque vocês entenderam um chamado. E assim, esse chamado ele não é meu, né? Esse chamado ele já vem de tempo, na verdade, eu acho. Talvez vocês já tenham percebido isso há algum tempo e só não tinham, talvez, achado um lugar para canalizar, né? Para a gente poder trabalhar de uma maneira, vamos dizer, séria, né? Sobre as questões do sutil para além da gente ser meros prescritores, né? Como eu falo, meros prescritores de receitas, de procedimentos, de fisioterapia, né? de tratamento dentário e etc. Saber que tem alguma coisa a mais mesmo, né? Acho que cada um aqui tem uma história e eu acho muito importante que os profissionais que são curadores, cada vez mais estão acordando, estão despertando e estão levando isso a sério, né? Porque a medicina do jeito que está, a enfermagem do jeito que está, a psicologia, a odontologia, a nutrição, as especialidades da saúde, de uma maneira geral, do jeito que está, eu acho que possivelmente, né, vocês devem concordar, e se não também está tudo bem, mas não tem mais condição delas progredirem dessa forma, né? Isso aí está indo para um caminho sem volta, estando somente aqui na concretude, né? Então, não é à toa que nesse momento que a gente está, mais e mais pessoas acordam e entendem e enxergam. E essas pessoas são quem geralmente? São as pessoas que sofreram de alguma maneira. Então, é por isso até que eu coloquei, denominei o nome desse programa Vortex Q, de Quiron, né? Quiron é o curador ferido, né, na mitologia grega, né? Ele é um centauro, ele é meio humano e meio equináceo, né? E ele tem uma ferida. E essa ferida que ele tem, ele tenta, pela eternidade, curá-la, né? Ele tem, vamos dizer, como se fosse uma maldição, né? A imortalidade, ele recebe esse dom. Só que ele tem essa ferida. E ele trata dessa ferida incessantemente. E por ele ter esse tempo eterno tratando, ele descobre várias maneiras de resolver aquilo. Mas a cura em si não vem, né? Agora, ele descobriu inúmeras maneiras de tratar e de melhorar aquele ferimento dele próprio. E a partir do momento que ele descobriu aquilo, ele começou a utilizar aquilo em prol das pessoas que chegavam ao redor dele, das pessoas que chegavam para ser atendidas, né, para ser tratadas, etc. Né? Então, por isso que não é à toa, né, que eu escolhi esse nome para a mentoria que vai trabalhar com os Quirons que aqui chegam. Isso está acontecendo já faz um tempo, não é de agora, né? Desde que a medicina simbólica surgiu, é um, um dos grupos que mais chega para mim é esse. É o grupo de profissionais da saúde, médicos, enfermeiros, psicólogos, terapeutas, dentistas, né? Gente que lida com a vida, né? Que tem essa ânsia de curar. E que está enxergando que só a alopatia já não está dando mais jeito, né? Então, a nossa função aqui hoje, a minha função aqui hoje, é trazer isso para um outro nível, para o nível de passar essas ferramentas que a minha cura interna, o meu Quiron trouxe, conseguiu estruturar isso de uma maneira a trabalhar com a simbologia dos sintomas, dos sonhos, das sincronicidades e poder incorporar isso ao trabalho de quem aqui desejar, né? De quem aqui quiser. Às vezes não precisa ser diretamente, né? Do tipo assim, eu vou utilizar a medicina e a simbólica, né? Vou utilizar essa ferramenta completa. Não, você não precisa necessariamente fazer isso.
E respondendo já uma primeira dúvida que me mandaram, agradeço até quem mandou, né? Como que a gente usa isso? Como que eu posso encarar isso no meu trabalho dia a dia? Como é que eu explico isso para o meu paciente, né? É, você não precisa necessariamente falar abertamente que você faz isso, né? Você pode, por exemplo, adquirir todo esse conhecimento e enxergar para além do alcance, né? É a visão além do alcance que a gente fala, né? A gente consegue trabalhar isso de uma maneira sutil com os nossos pacientes, sem necessariamente falar para eles. Agora, se você, por outro lado, deseja trazer isso, né, dentro do teu dia a dia como uma ferramenta de trabalho exposta, colocada, que você trabalha em cima, logicamente que você vai ter os artefatos para poder trazer isso também para os teus doentes, né? Assim como eu estou fazendo hoje, né? Eu já fazia isso 4 anos atrás e quando eu vim para cá, também trazida pelo conhecimento sutil, né, através do sonho. Também quando eu fui trazida para cá, o que que acontece? Consegui estruturar isso de uma maneira que eu consegui não só fazer isso para mim, para os outros, mas consegui replicar isso, né, para que outras pessoas consigam também compreender essa lógica e replicar. Aí eu pergunto para vocês que estão aqui, é, como é que está sendo para vocês o trabalho hoje? Os atendimentos hoje? Vocês podem responder para mim no chat aqui, ó. Vi que está aqui a Mulise também. Tudo bom, Mulise? Tudo bem? E Cíntia? Todas que estão aí presentes. Um prazer, uma honra, uma alegria ter vocês aqui. Como é que está sendo o trabalho para vocês? Vocês veem eficácia no trabalho de vocês hoje? É claro, obviamente que da parte alopática, sim, né? Eu acho que todo mundo aqui concorda que, lógico, o remédio é algo que muitas vezes é necessário, né? O diagnóstico, é lógico, é algo que a gente precisa fazer, né? E para isso a medicina simbólica, ela não negligencia isso. Pelo contrário, né? A gente estrutura o resto da investigação a partir desse primórdio, né? Então, como que tá sendo para vocês aí, pessoal? Como é que tá sendo? Primeiro, assim, né? O entendimento de vocês sobre como os tratamentos atuais implantados, implementados, estão repercutindo, né? Não é para todo o paciente, mas para aquele grupo mais seleto, né? Aquele paciente do sintoma crônico mesmo, né? Do sintoma recorrente, né? De pele, ou mesmo da clínica, de uma maneira geral, ou mesmo psicológico, né? O paciente que faz terapia. Como que está sendo isso para vocês, gente? Se quiser abrir a câmera, pode falar, viu? Pode falar aqui no... Tranquilo. A gente tem 1 hora para a gente conversar aqui, para eu entender como é que está sendo isso para vocês. Também, se não quiserem falar, tudo bem também, eu entendo. Ah lá, caso explicação. A Yolanda mandou aqui, ó. Em alguns casos, a explicação e exposição sobre esse conhecimento resolve mais que o alopático, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma, não é em todos os casos, né? Mas naqueles casos que você viu que já não tem mais o que fazer, não é que não tem mais o que fazer, né? Mas que você sabe que aquilo que você prescrever, repetir a tua prescrição, né, de um antihipertensivo anos a fio para um cidadão que tem uma síndrome plurimetabólica e que não sai daquilo porque o cara vive com o dedo na tomada em 220 achando que o mundo vai acabar a todo momento, você sabe que aquilo ali vai resolver parcialmente, né? Mas que na totalidade, talvez você não vá conseguir otimizar. E ao contrário, se esse paciente entende todo o mecanismo, vamos falar aqui, né, inflamatório, que a síndrome plurimetabólica tem, né, pró-inflamatório, e que isso atinge multissistemas, né, e se ele consegue reverter isso de alguma maneira, é claro que talvez ele ainda vá precisar continuar, né, com com medicação, mas com certeza o impacto vai ser muito menor, né, para ele. Tá, deixa eu abrir aqui para mais alguém. Então, sim, exatamente. Tem casos em que isso aí nitidamente é mais eficaz você, por exemplo, trabalhar esse lado sutil do teu paciente, né? Então, eu quero trazer para vocês aqui alguns conceitos, né? Se vocês me permitirem aqui, deixa eu compartilhar a tela, trazer alguns conceitos para vocês aqui. Para vocês entenderem de como a gente trabalha em cima disso, né? Dentro da medicina aí simbólica, tá? Isso aqui é Vocês estão vendo a tela aí, gente? Fala para mim se sim, se não, tudo certo, tá?
eu vou colocar o chat aqui, há de dar uma olhada no chat também, né? Qualquer coisa, então tá. Muito bem. Então, a gente trabalha com alguns princípios aqui dentro, sendo que um dos princípios que a gente lida, além vamos dizer assim, de base da psicologia junguiana, né? Interpretação de sonhos e dos símbolos, né? A gente chega nesse, digamos assim, dicionário, porque o que a gente quer entender mesmo é qual é a simbologia alquímica por trás daquilo, né? E para quem já estuda e tem algum conhecimento, sabe, a alquimia, ela é uma filosofia antiquíssima, né? Ela é pré-cristiânica, né? Traz os elementos de química, física, astrologia, arte, semiótica, medicina, veja, medicina, misticismo e religião, ou seja, é tudo junto e é tudo a mesma coisa, na verdade. São etapas diferentes da mesma coisa, que é o quê? É o nosso corpo aqui nesse plano adicionado dos corpos emocional, sutil, astral, etc, né? Então, esses 3.000 anos, 5.000 anos já se sabia isso aí, né? E o corpo, na alquimia, ele é um recipiente ou um vaso, né? Na verdade, então, ou seja, o pressuposto inicial que a gente tem aqui é a gente veio aqui para esse plano, para evoluir. A gente veio aqui para sair de quem a gente é nesse momento, né? O ego, e chegar no self. E onde é que entra a medicina no meio de tudo isso? Onde é que entra a enfermagem, a psicologia, a nutrição, né, a educação física? Aonde entra a veterinária? Onde é que entra isso? No corpo humano é humano, né? A veterinária fala dos pets, mas os seres vivos, de uma maneira geral, né? Aonde isso entra? Isso entra como uma ferramenta de auxílio à manutenção desse vaso, do vaso alquímico, para essa evolução. Qual que é o grande X da questão? As pessoas se distanciaram tanto disso, os nossos pacientes, eles se distanciaram tanto disso, que o fato deles não ouvirem o sutil deles e as outras esferas deles, né? Ou seja, não ouvirem o chamado dessa evolução do ego pro self, da centelha divina deles, faz com que eles represem as coisas, né? Vamos dizer, aquelas questões que deveriam evoluir, eles represem isso no corpo. E aí, o que que acontece a partir daquilo? Um sintoma. E a partir daquilo, aonde a gente destrincha esse nó? Num padrão de sintoma. E aí, com esses padrões pré-definidos, pelo menos o início deles, que a gente consiga entender, olha só, existe isso aqui que leva ali, isso aqui leva aquilo lá. Aí a gente consegue sobrepor esses princípios alquímicos aqui de desenvolvimento espiritual e pessoal, para a gente compreender o que está travado ali, o que está preso naquele paciente, que não é só uma úlcera gástrica, por exemplo, que não é só uma enxaqueca que não tem causa, né, idiopática, né, que não é só uma dermatite atópica que ninguém acha nunca o que que é, já fez 500 mil testes e não acha o que que é, por exemplo, tá? Então, aonde eu fui buscar essa resposta? Porque, primeiro, para mim mesma, isso aí foi um problema, né? Uma dor que eu tinha que não tinha causa anatômica, como assim? Não tem um negócio aqui, ó, né? E depois para os pacientes, né? Porque eu via que muitos sofriam com coisas semelhantes e que eu não conseguia ajudar eles o tanto que dava, né? Eu conseguia ajudar eles parcialmente, mas não totalmente, né? E obviamente que totalmente só a pessoa vai se ajudar, a gente sabe de tudo isso, mas, né? A gente sente a nossa, vamos dizer assim, inutilidade em um certo ponto aí da vida, né? Então isso complica muito. Oi, Cintia, tudo bem? Então, aqui, nesse lugar onde eu estava, né, nessa encruzilhada, como médica, né? Primeiro como cirurgiã, depois aí me estrepei toda, né? O próprio, né? As próprias sincronicidades trataram de me colocar no lugar que era para eu ir, né? Depois, como médica atendendo os pacientes, o que que eu percebi então? Quando eu entrei em contato com esses princípios alquímicos, foi quando tudo se desvelou na minha frente. Eu falei assim, nossa, não acredito nisso. Que tô enxergando isso aqui em mim, que aconteceu comigo, que aconteceu com fulano, com ciclano, com isso, com aquilo e tal. E aí, eu comecei a entender sobre transmutação, né? E que a transmutação,
que a alquimia falava que num primeiro momento parecia tão absurda, distante. Ah, como assim? Como assim o chumbo vira ouro e assim, por que que os caras não fazem isso para todo mundo então? E todo mundo não, né? Já não faz ouro em pó para todo mundo e pronto, tá tudo resolvido, né? Não, não era assim, né? Isso é uma metáfora para esse desenvolvimento, né? Então, as bases dos processos alquímicos e do corpo, elas estão interligadas, querendo ou não. E não sou eu que estou dizendo isso. Faz 3.000 anos que se fala nisso. Esse livrinho aqui, ó, que é uma das bases do nosso estudo aqui dentro, né? E que também vai ser aqui da Vortex. Ah, alquimia e misticismo. Como assim misticismo e área da saúde? Como assim? Gente, isso estava 3.000 anos escrito lá. Não sou eu que estou falando isso. Vou mostrar algumas coisas aqui para vocês hoje. Não todas, mas algumas, né? Mas a partir do momento que eu entendi essa interligação, esse processo, ele é uma alegoria para transmutação, transformação e purificação do corpo físico e do espírito. Então, na verdade, na real, o que que a gente faz sendo da área da saúde como curador, né? Como médico, como dentista, como o profissional da saúde, terapeuta que está ajudando, né? A gente ajuda essas pessoas nesse processo de transformação e purificação do corpo e sim também do espírito dessas pessoas, né? Então, qual é a base de tudo isso, trazendo agora para o contemporâneo, né? Onde eu entrei em contato com isso, aqui nesse século, né? Através de literatura, claro. Agora, esse livro aqui é um livro muito interessante. Quem não leu, recomendo que leia, né? Sintomas médicos não explicados. É uma abordagem a partir do cérebro. Ele fala a partir das circuitarias neuronais. É muito interessante a maneira como ele coloca tudo aquilo que a gente vem falando já há um tempo também, e que, na verdade, veja, esse livro é de 2021, a edição dele, né? É de 2021. E que, na verdade, esses caras aqui, ó, já falavam. Ah, essa gravura aqui é de 1560. A divina forma humana associada ao zodíaco, astrologia. Aqui, a divina forma humana associada aos ciclos da natureza. E se vocês forem procurar nesse livro aqui, ó, a divina forma humana tem aproximadamente, acho que umas 10 ou 12 tábuas principais aqui, né? E aí eu comecei a olhar isso e falei assim, gente, mas que coisa incrivelmente interessante isso aqui, né? E aí eu comecei a me aprofundar, né? A entender como assim os caras colocaram isso aqui desse jeito unido junto, né? Qual é o ponto de união de todos eles aqui, gente? São os processos alquímicos. São os processos alquímicos, são as fases, as etapas, e aí alguns vêm sobre o olhar zodiacal, né? Do signo de cada um, característica de cada um. Os outros vêm sobre os ciclos da natureza, né? Os equinócios, os solstícios e como isso se comporta com o próprio corpo. E sim, o nosso corpo ele tem ciclicidade também. Sabe aquela ideia do macrocosmo e do microcosmo? É a mesma coisa, basicamente é isso. Tanto que a divina forma humana aqui, nesse livro aqui, ó, ela está descrita no microcosmo. Ela entra para o microcosmo e fala de todo o macrocosmo antes, depois fala do microcosmo. Ou seja, isso acontece numa célula, num tecido, acontece num sistema, acontece no corpo físico, acontece no corpo sutil, no corpo astral, acontece na natureza, acontece nas plantas na nossa frente, né? É a vida, morte, renascimento e o entendimento simbólico daquilo tudo. Agora é lógico, né, que destrinchar isso aí dentro da máquina perfeita, né? Não existe a perfeição. Nós vamos falar da máquina harmônica, pronto, né? Porque o nosso corpo ele é da natureza, né? Da máquina harmônica, claro que não é algo que é fácil de fazer, né? Mas esses caras aqui em 1550, 1680, eles já estavam fazendo isso. E desde lá, vejam, essa gravura aqui, se não me engano, é 1600 e alguma coisa. Isso aqui é a visão de como a informação entrava no cérebro segundo a filosofia escolástica. Presta atenção no negócio. Por onde tudo entrava? Intuição. Sentidos físicos
e as sensações, na verdade, que traduzindo para nós isso aqui, você treinar isso, você vai ter o processo intuitivo trabalhado aqui, ó. E depois o que que vem? O logos, o raciocínio. Olha quem que tá aqui dentro aí, aqui, ó. Os anjos, Deus, igreja, dogmas, doutrinas, né? E daí, em última instância, a gente tem o quadro da memória. Occipital lá atrás, ó. Memória. E a partir dessa memória, as imagens, essas memórias, elas são visuais, tá? Né? As memórias que a gente fala aqui, elas são visuais. Lá atrás eles descreviam assim. E a partir disso, vamos dizer assim, desse imprint de memória lá, eles descrevem isso, tá? Nessas figuras. Se podia criar qualquer imagem, qualquer história. Ou seja, daí, lá no fundo, o princípio da cocriação tá onde? Tá aqui. Só que ele começa nos sentidos aqui, ó. Então, veja, isso aqui é 1500 e alguma coisa. Aí você fala, tá bom, mas e o que que isso tem a ver com isso, hoje, né? Como assim as coisas se sobrepõem? Então, gente, hoje existe uma ciência que estuda isso, né? Eu vou colocar para vocês aqui da onde isso vem e como a gente consegue interligar as coisas, né? Hoje existe uma ciência que fala disso, que é a biopsicoimunoneuroendocrinologia. Aqui, ó, né? No caso aqui, eu coloquei ela aqui, né? No centro do nosso estudo, no centro do que a medicina e simbólica consegue trabalhar e lidar. Olhando isso aqui no primeiro momento, parece uma confusão, né? E por que vocês acham que é tão complicado das pessoas, né? Vamos dizer assim, quererem exercer uma medicina assim, uma enfermagem assim, uma psicologia assim, parece uma coisa muito embaralhada. Mas não, na verdade, o que acontece? Você tem que partir de um princípio único, né? Você tem que partir do princípio de que, na real, tudo isso aqui é interligado. Qual que é o grande crack na nossa cabeça hoje da área da saúde? Fizeram questão de fragmentar tudo. Fizeram questão de separar tudo em caixinha, subespecialidade, subespecialidade. E aí eu não quero nem saber do resto. Ah, talvez tenha alguma conexão com isso aqui, mas assim, eu não quero nem saber. Eu só quero prescrever aqui o meu corticoide e acabou. Eu só quero prescrever o meu a N-acetilcisteína e é isso pra tossezinha da criança. E observa, e vamos ver como é que vai, né? Eu só vou prescrever aqui o meu remedinho do Alzheimer aqui e não quero nem saber o que tem na cabeça. Não quero nem saber, por exemplo, o porquê dessa desconexão da memória. Lembra daquele cérebro ali que a gente acabou de mostrar, né? Descrito lá em 1530, esse mecanismo de 3 câmaras cerebrais, por exemplo, né? Então tudo isso começou a me fascinar. Eu falei assim, nossa, gente, meu Deus, é tudo ligado, é incrível, é uma coisa uau. Na faculdade ninguém ensina nada disso pra gente, né? Vamos combinar, né? Daí o que aconteceu? Consegui entender isso e estruturar isso nos níveis de investigação que a gente fala, que dentro da medicina simbólica fica bem, vamos dizer, pedagógico, vamos dizer assim, bem didático, né? E que isso dá para usar não só na medicina, mas em todo mundo que quiser fazer algo, por exemplo, terapêutico nesse sentido, que quiser ampliar o seu leque de atendimento para o seu paciente, né, consulente, etc. A gente tem, então, o primeiro nível, que é o nível físico. Que nível é esse, cara? É o corpo físico mesmo. Se o nosso corpo físico já tem alguma coisa materializada, não adianta nada você ficar fazendo mantra e você ficar, né, só dando chá. Não adianta. A gente é bem claro aqui nisso aqui. E eu acho que esse é um dos grandes diferenciais que a gente traz aqui, principalmente quando a gente fala, não só no atendimento, mas principalmente quando a gente fala de formação. Porque existem várias vertentes, mas o que que eu sou, antes de mais nada? Eu sou médica. Então, assim, obviamente que eu jamais vou passar para um segundo, um terceiro momento de entendimento desse meu paciente se eu não tiver, primeiramente, excluído todas as causas físicas, anatômicas, fisiológicas. Tá, mas isso aí não surgiu do que ele pensou, talvez um padrão de comportamento? Olha, discutível, talvez sim. Talvez sim. Mas agora a gente tem um problema ali. Então, primeira coisa, a gente tem que entender é aquilo, né? É o que está acontecendo. Então, é laboratorial, imagem, etc. Segundo nível de investigação vai para onde daí, então? O segundo nível é o nível mental. Aí, vocês veem que isso também já era estudado desde lá de trás. Veja, né, aquela maneira de aquisição de informações do meio externo, né? Então, a gente tem os gatilhos que são emocionais, de uma maneira geral, e que vão internalizar na pessoa
e que podem levar a pessoa, sim, a sintomas e sim a doença crônica através das formas de pensamento que a gente fala. Pensamento dotado de emoção. E aí ativa as circuitarias neuronais. Então daí a gente vem para onde? Vem para cá, ó. O que a gente tem que estudar aqui, então? Mediador pró-inflamatório, entender o que faz mal, o que não, o que ajuda na neurogênese e neuroplasticidade, como a gente otimiza isso, como eu explico isso para o meu doente, como é que eu vou trazer isso de uma maneira palpável para ele, né? A gente faz isso aqui nas mentorias terapêuticas. É como a gente trabalha. Então, a gente passa, vamos dizer assim, o passo a passo e as técnicas que a gente pode instituir no nosso paciente para que ele também possa ter essa melhoria, né? Aqui, também no segundo nível de investigação, a gente vai atrás daí, então, da interligação do nosso corpo físico com o nosso corpo sutil, os nossos corpos sutis, né? Então, ou seja, a gente vem aqui para a energia que circula aqui, né? O alinhamento dos chakras e o entendimento dos sonhos, daí aqui. Aí os sonhos, bom, são N discussões, né? É acesso multidimensional, são as figuras da psique. Eu já vi de tudo aqui, nesse tempo que eu estou aqui, que a gente está explorando isso com mais profundidade. Acontece de tudo. Projeção astral? Também acontece, vai e volta, é assim, né? Então, você sabendo diferenciar, por exemplo, essas coisas, te facilita para você explicar para o teu doente, por exemplo. Caso ele venha com algum questionamento, ou principalmente que você consiga chegar nele para falar isso, né? E o terceiro nível, aí sim é o nível conectivo, o nível do campo, né? É o campo mesmo, o campo energético, frequência mesmo, gente. Frequência, né? A gente é molécula, a gente vibra, né? Eu fiquei impressionada, falar para vocês, na apostila dos meus filhos, agora, eles estão no 9º ano e no 1º ano, tem química quântica e física quântica, noções de. Olha, a felicidade que eu fiquei quando eu li esses nomezinhos ali, porque assim, tá começando a colocar o pezinho na água nisso, gente, né? Ou seja, pouco a pouco as pessoas estão deixando de achar que isso é uma loucura, né? Eu fiquei muito feliz de ver isso. No segundo grau. Ou seja, né? Aí, assim, a gente dizer que, por exemplo, você estar trabalhando, vamos dizer, 20 anos num ambiente tóxico, denso, cheio de gente que só reclama, cheio de gente que só come errado, cheio de gente que, né, só trabalha, né, vamos dizer, baseado na escassez plena, né? Tudo falta, tudo é difícil, tudo é ruim, o mundo vai acabar. Se você não acredita, dois, não tem conhecimento sobre isso, o que vai acontecer? Esse imprint vai entrando no nosso campo, vai entrando no nosso campo e vai adoecendo. E chega no corpo físico, sim, tá? Já peguei paciente assim. O adoecimento era o conectivo. O adoecimento físico da pessoa vinha do campo. Ela sai de lá, indo embora para outra pessoa hoje, né? Então, a partir disso, vocês veem, esses níveis, eles estão todos interligados com a neuropsico, imunoendócrino, biologia. E junto com isso, aqui, ó, nesses dois últimos níveis aqui, ó, a gente utiliza a linguagem simbólica, que para nós vai traduzir o quê? Vai traduzir o que está vindo de resposta do inconsciente pessoal, do inconsciente daquela pessoa, né? Então, ou seja, entender isso no nível mental, sonhos, e no nível físico, o que aquele sintoma significa, o que aquele órgão, estrutura lesionado ou adoecido pode significar do ponto de vista astrológico, do ponto de vista cíclico, do ponto de vista alquímico, principalmente, que é isso que a gente usa mais aqui, do ponto de vista alquímico, o que isso está querendo dizer para essa pessoa, né? Não sou eu que estou inventando isso, né, gente? Tem N técnicas, né? MDR que usa isso, que o corpo fala, né? Só que as pessoas não ouvem. E aí os médicos também não ouvem, né? Os psicólogos, ninguém ouve. Só faz o quê? Só passa band-aid, band-aid químico, band-aid físico, né? No sentido de procedimento, de tudo mais. É difícil a pessoa curar mesmo, né? Fica complicado. Então, a partir do entendimento dos sintomas e sonhos, entendendo os níveis de investigação e as sincronicidades que podem acontecer no processo dessa pessoa, fica mais fácil da gente entender
que aquela pessoa está passando e, mais do que isso, qual é o ponto de inflexão nela que talvez ela precise evoluir. Ah, mas como assim você vai saber disso? Como assim você vai querer entender disso? Não, não sou eu. O que que eu faço aqui e que eu quero ensinar vocês a fazerem? A serem canais e traduzirem aquilo para a pessoa. Na verdade, a resposta está nelas. A resposta já está nas pessoas, né? A resposta está dentro daquilo que a pessoa precisa evoluir. Só que a gente, muitas vezes, negligencia isso completamente, né? Eu quero. Primeiro, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Tá fazendo sentido isso aí para vocês, gente? Não é viagem? Podem mandar no chat. Eu já vi umas dizendo sim aqui, né? Oi, Landinha, tudo bem? Faz Eu sentido, quero gente? perguntar, se eu puder, se Claro, eu pode pode perguntar, responder. lógico. Claro. Eu tenho 4 perguntas. Sim, sinto organizado. Eu já fui, porque eu não quero esquecer. Quando eu conheci a doutora Carla, eu fui fazendo alguns cursos ali e aqui. Então, alguma coisa desse material eu já tive acesso. Certo. Eu quero saber qual que é a diferença desse curso agora do curso do primeiro que eu fiz, eu não lembro o nome, que era aquele curso que falava da medicina simbólica no sentido de os aparelhos e a simbologia de cada órgão e aparelho. Certo. Fala, pode falar. Quer falar? Não, aí, a Essa é a primeira primeira coisa é isso. pergunta. Qual Tá. que é a diferença? Então não se preocupe, eu vou mostrar toda a modulação para vocês aqui. Você vai ver ali. Tem muito mais coisa, na verdade, do que aquilo. Do que a medicina simbólica. Aquele curso é standard que você fez, né? Que é, Isso. é o curso que tem a Esse aí. formação base e tudo mais. Aqui a gente vai falar de várias outras coisas, eu vou mostrar para vocês. Eu tenho o cronograma dele aqui, eu vou apontar para vocês. Daí eu te dou essa resposta. Ah, tá bom. É, a outra pergunta é, se esse curso vai dar estratégias de como que eu apresento esses materiais para o paciente? Porque Sim, eu fico um pouco né, não sei se todo mundo aqui é médico, mas como é que eu trago isso aqui, que é uma coisa, eu faço isso de forma intuitiva, é, ou vai ter, tipo, uma forma de nortear isso, porque a minha dificuldade é começar a viajar, entrar na coisa do simbólico e me desorganiza muito na concreto. anamnese que eu tô acostumada a fazer, entendeu? Então, daqui a pouco eu Entendi. tô falando, a pessoa começa a falar dos problemas da vida dela, e né, o negócio vai crescendo. Então, Uhum. eu tenho essa coisa de querer saber se nesse curso vai ter formas da gente fazer de forma Anamnese organizada. simbólica. É, tipo, de Anamnese uma forma simbólica. estruturada, para não se perder num papo, né? Que às Sim, vezes um embarca papo todo mundo bicho no papo grilo, aham, e você viajado e perde você alguma daqui a coisa. pouco, então, tem que fazer receita, enfim. Vai Aham, ser uma coisa da sim, vida do dia a dia. entendi. Tem um módulo dentro do curso que se chama anamnese simbólica, onde a gente vai falar sobre isso. Tem a tua anamnese médica, normal, anamnese da área da saúde, cada um com a sua, e tem a anamnese simbólica, onde a gente vai, aí é um guideline, como se fosse um guideline, né? Onde você vai ver que pontos podem ser pontos de atenção para você, pode ser que seja isso, pode ser que seja aquilo, para você não levar tudo para esse lado também, porque como eu falei para Uhum. vocês, são níveis, né? Primeiro nível que é físico, a primeira anamnese que você vai fazer o quê? Tua anamnese médica normal, tá? Depois a gente vai para anamnese simbólica e depois a gente vai para interconexão entre elas, mas vai ter um módulo sobre isso. Inclusive, a aula já está Tá, gravada da anamnese simbólica. tá. A próxima é a seguinte: tem uma coisa que eu aprendi em medicina do estilo de vida, que quando a gente quer ensinar um hábito novo para o paciente, a gente tem que entender qual que é o estágio de entendimento que ele tem. Uhum. Que é aquele paciente que é o pré-contemplativo, que é aquele que não quer mudar e não tem interesse em mudar, o ambivalente, que é aquele que vê interesse, mas está na dúvida, enfim, e depois os outros que estão, né, preparação, ação, manutenção. Para mim faz muito sentido pensar nisso numa anamnese simbólica, por exemplo, porque Uhum. eu não sou psicóloga, mas tem aquela coisa de isso dá para falar, isso não dá para falar. E eu não Sim, tenho essa formação de sim. saber. Então, assim, eu também fico receosa de levar tudo na intuição, porque eu não estou tão afinada nisso. Isso é uma coisa que eu estou aprendendo. Então, se teria é, estratégias diferentes Um para diferenciar. protocolo, seria um protocolo, é isso? É,
uma coisa para saber, para eu não me empolgar e Sim, começar a falar o que eu não devo com quem não está preparado para ouvir, de sim. distanciar, Sim, 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 entendeu? sim, 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 sim. Para isso aí a gente não tem protocolo, mas a gente vai ter supervisão dentro da mentoria. Isso é uma coisa que a gente vai ter. Vai Tipo um incluir grupo de supervisão estudo minha. Uhum, para supervisão trazer minha. o caso e aí Isso, discutir, isso mesmo, durante tipo 3 meses. uma mentoria de E casos. isso é uma supervisão mesmo, supervisão médica, como se fosse, vamos falar assim, eu fico até assim de falar meio receosa, mas como se fosse uma residência, assim, entende? Mas não é exatamente, mas é mais ou menos isso, entende? Tipo um fellowship. E isso é uma das coisas que vai contemplar aqui dentro. Então, por quê? Porque realmente isso é caso a caso. Né? Isso é caso a caso. Isso aí a gente tem que entender, tem que sentir que nível o paciente está, qual é o momento dele. Se você já exauriu todas as possibilidades médicas, primeiro, né? Assim, todas as possibilidades primárias, para depois a gente pensar nisso aí, entendeu? Então é caso a caso. Aí isso precisa do quê? De supervisão. E isso vai ter? Vai ter. Né? Vai ter grupo e vai ter reunião. Já vou falando então. Vai ter grupo e vai ter reunião, uma reunião master todo mês, né, dos meses da mentoria, para a gente discutir os casos, entendeu? Ah, mas tô com dúvida aqui no ambulatório. Estou aqui no ambulatório e tô com caso. Aqui, ó, direto aqui, entendeu? Então Entendi. vai ter isso. Beleza. A quarta pergunta era isso, se ia ter discussão de caso. Vai ter direto. Isso, gente, isso é o ouro. Para qualquer formação, né, médica da área da saúde, o ouro é esse. É a discussão diária, é o vivenciar, é o dia a dia, não adianta. Né? É isso, não tem jeito. E isso foi muito combatido, muito rebatido, até onde eu trabalhava um tempo atrás, e eu fui uma das que sempre fui contra isso, contra cortar grupo, contra cortar liga, cortar residente na prática. Cara, eu acho isso o fim da picada. A gente aprende assim, não adianta, né? Você estuda, fundamenta, mas é na vivência, não tem jeito, né? Então, respondido? Vou mostrar então para vocês. Então tá fazendo sentido, ó, Susan, muito sentido, beleza. Vou mostrar para vocês então, já que nós estamos no assunto, já emendando aqui, já vou mostrar para vocês como é que é o cronograma, o que que eu preparei aqui dentro da Vortex para trazer para vocês. E Yolanda, inclusive, sonhou com esses Vortex, né? Detalhe. Cadê o template aqui? Deixa eu voltar, peraí. Tá aqui, esse aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Então, aqui a gente tem os módulos estruturados, né, para a gente colocar. Em princípio, serão 8 semanas de mentoria e mais um mês de supervisão. Agora, claro, a supervisão é pelos 3 meses, né? Desde o dia 1 a gente já entra, o grupo já começa, né? Então, o que que a gente vai ver aqui, ó? Como vai ser trabalhada a estrutura, né? Primeiro módulo, então, eu explicar para vocês, né? Como é que isso vai se dividir, como é que a gente trabalha dentro da medicina simbólica, como é que isso pode ser aplicado para você no teu, né, no teu consultório, no teu setting, onde você trabalhar, né? Inclusive, teremos alguns convidados para falar. A Adri já vai ser uma que vai falar de Magnified Healing. Ela está sabendo agora, porque eu não consegui falar com ela antes, mas ela vai ser uma. Vou pedir para a Sara falar de astrologia também. Também vai trazer essa coisa do corpo astrológico. Então, vamos ter alguns bônus aí. Mas eu não até nem coloquei aqui, porque já tem outros bônus. Então, de início é isso. No módulo 2, o que que a gente vai ver? O corpo e a psicoimunoneuroendócrino biologia mesmo, né? Definição, os parâmetros físicos e sutis disso, como identificar isso na anamnese física, na anamnese simbólica, como sobrepor esses achados para compreender qual é o comprometimento e qual a causa base daquilo, né? Além disso, a anatomia do corpo e as principais simbologias, né? Então, uma parte daquelas que tem lá já no standard, né? E aí a gente vai ampliar isso para órgãos e sistemas, porque aí nós estamos falando de uma formação, né? Então a gente vai ter que falar de todos, né? Praticamente, então vai ser algo mais extenso aqui. Aí em relação ao biorritmo, importante também, biorritmo é algo que já temos o material que está ali, e aí a gente vai trazer complemento para entender dentro das doenças como isso se manifesta, né? Depois o módulo 3, os sintomas psicossomáticos e a sua origem, de acordo com esse livro que eu comentei com vocês ali, e outros também, mas esse aí vai ser a base, né? Para a parte mística, o nosso livro base vai ser o livro dos símbolos e o Alquimia e Misticismo.
Para a parte médica e parte, vamos dizer, concreta da psicoimunoendocrinologia, vai ser esse livro ali, o Medically Unexplained Symptoms, e as doenças do sutil, e, bom, tem mais umas outras bibliografias lá, mas essas são as duas principais. Pois os níveis de investigação, vocês já estão bem familiarizadas, vocês que já passaram comigo, né, mas eu tenho que ter esse módulo com essa divisão direitinha, né. Aqui daí a anamnese simbólica, né, que é a anamnese clínica adaptada à simbologia dos sintomas e às operações alquímicas, então não é o checklist, tá? É uma anamnese, onde a gente vai trabalhar dentro do que é a simbologia de cada sistema. Então a gente aprendeu aqui nesse módulo, a gente vai trazer para cá, igual uma formação mesmo, né? Para a gente poder trabalhar em cima da anamnese simbólica daquele doente. O módulo 4, as doenças do feminino, a desconexão da Kundalini como raiz, isso é um negócio que tem que vir num ponto separado, porque a frequência de busca é absurdamente grande, né? E acho que em todos os lugares aí, todo mundo né, que lida de alguma maneira com essa parte, não precisa nem ser só gineco, não, né? É no geral mesmo, né? Porque muitas vezes a manifestação dessa desconexão, ela não está só no aparelho genital, né? Ela tá também, por exemplo, na pele, ela tá também, por exemplo, no cardiovascular, ela tá também, por exemplo, no mental mesmo, né? Os sintomas, né? Mentais disso, ansiedade, depressão, tudo junto, né? Então, a gente vai ter um módulo que é específico para isso. O módulo 5, a gente tem os sonhos, que vão, lógico, ser uma das bases nossas do entendimento e da interpretação, de acordo com o que aquele paciente traz. Aqui, de novo, né? Isso é uma ferramenta de trabalho, não significa que você vai virar um interpretador de sonhos, né? Não é sobre isso, tá? É sobre o quê? É sobre o que aquilo traz pra gente de importante e que se conecta com o sintoma que aquele paciente trouxe para nós. Que a partir daquilo a gente vai ver o quê? Próxima operação alquímica, o que que ele tem que fazer aqui no concreto. Claro que, obviamente, o nível de conversa com esses pacientes jamais vai ser o nível de conversa que a gente tem, né? Jamais não, né? Mas no início não vai ser o nível de conversa que a gente tem, né? No grupo dos sonhos, né? E mesmo nas mentorias. Aqui você já tem um outro nível de conhecimento. Então a gente vai fazer o quê? A gente precisa traduzir isso para eles na linguagem deles, né? Então a gente vai aprender isso também. As conexões alquímicas, parte 1 e parte 2, né? Então, os processos alquímicos, processos de cura, onde isso se conecta com o corpo e como a gente explica isso para eles no corpo, né? Basicamente é entender as etapas, fases e operações alquímicas para aqueles que não têm a familiaridade com isso. Além disso, o que acontece? Teremos também o grupo Tira Dúvidas, que é 24 horas no WhatsApp, ou seja, é um grupo que fica aberto, né? Como os outros grupos que a gente tem nas mentorias que a gente tem. As respostas das perguntas, lógico, elas virão em até 24 horas no horário das 8 até as 17. Até coloquei aqui, ó. Se for prioridade, coloca uma sirene e uma bola vermelha. Já vamos deixar. Já até coloquei para não esquecer de falar. Se é um negócio assim, meu Deus, eu tô no consultório, o cara tá aqui, ó. Pá, né? Põe a bola vermelha que eu vou saber, entendeu? Então, aí a gente vai ter essa possibilidade desde o dia 1, na verdade, aqui, né? Quem entrando, você já vai estar. A gente já vai estar trabalhando nesse aspecto, né? As supervisões serão, então, a gente terá uma supervisão além do grupo, que é a supervisão 24 horas, serão quinzenais e de discussão de casos, né? Até tinha falado uma, mas não, até coloquei que são quinzenais, vão ser 2 vezes no mês, tá? Que a gente vai discutir os principais casos, além da gente ter, e claro, tudo isso fica gravado, fica na plataforma. Ai, meu Deus, eu não consegui ir na reunião. Tá tudo bem, né? Como eu falei, fica gravado, fica disponível, não tem problema nenhum. E para essa turmita aqui, turma inicial, quem tiver interesse, quem começar, além de trazer toda a parte da medicina simbólica, eu ainda vou disponibilizar um módulo, que é um módulo bônus, que é gravado já, mas que dependendo do interesse, a gente até pode fazer uma sessão também, que é disponibilizando como a gente organizou o modelo digital da medicina e simbólica. Como funciona o modelo de negócio da medicina e simbólica. Se você tem interesse, se você quer, de repente, fazer uma transição, ou se você quer trazer isso com força aqui para a web, para essa turma 1, a gente vai ter
a maneira de incorporar o teu servir aqui no digital nesse modelo, que é um modelo que é super sustentável. Você vê aí, ó, em um ano saí de tudo que eu estava fazendo, tô trabalhando só aqui, né? E, lógico, né? Obviamente isso não é do além, isso não é um tiro no escuro, isso é estratégia, óbvio, e é a formação de um modelo mesmo, que depois torna-se um ecossistema de produtos que você tem, que você pode trabalhar, oferecer para o teu paciente, cliente, etc. Então isso vai vir como um bônus, né? E o bônus 2 é esse, olha, eu fiquei feliz com o resultado disso aqui. Acho que algumas já viram. Yolanda viu tudo? Ah, não, ainda não, né? Viu tudo? Até a metade, tá? Então, esse workshop, eu vou contar uma coisa para vocês, gente. Olha, não é por nada, não, mas ficou muito bom. A base é aquilo que eu mostrei para vocês, um pedacinho ali, né? Daquele cérebro e tal e tudo mais. Alquimia e o corpo humano, né? É essa conexão com o sutil. Então, esse workshop daí eu vou disponibilizar como parte do conteúdo também para a turma 1 aqui, até porque vai ser de muita valia, né? Porque tem muita coisa que vai bem profundamente colocada, né? Então, a princípio, o nosso setting de modulação seria esse. É como eu digo para vocês, é uma formação mesmo, né? Tem possibilidade, até vou ver, não para agora, mas retroativamente a gente consegue, né? Até de colocar isso como um curso de extensão, né? Ou pelo MEC ou pela Cogna, né? Uma das possibilidades é que isso se torne um curso de extensão e que tenha um certificado oficial de lá. Tem certificado? O curso tem, né? Tem o certificado pela plataforma e tudo mais. Mas eu quero ver se eu consigo trazer isso como realmente um curso de extensão ou uma formação que aí a gente consegue certificado oficial com horas e tal para colocar no currículo, tudo bem, bem bonitinho. E aí talvez mas a turma 1, aí o que acontece? A gente fornece certificado retroativo, claro, né? Que isso é uma tramitação, precisa validar, precisa tudo isso, né? Mas a ideia é essa, tá? A ideia é tornar isso aqui uma formação que tenha certificação oficial. Uma das coisas que o pessoal está até colocando aí no digital com bastante ênfase, inclusive, né? Então, gente, assim, ó, então, o que eu trouxe para vocês aqui é uma modelação, né? É a estruturação de uma formação para quem tiver o interesse em levar isso para seu setting terapêutico, para o seu consultório, para o seu divã, para onde vocês, né, quiserem instruir isso os pacientes de vocês, tá? Então, essa mentoria, ela tem 3 meses de duração, são as 8 semanas dos módulos teóricos ali, que a gente vai ter parte gravada e sessão ao vivo, que vão ser sessões quinzenais, como eu falei para vocês, tanto para explicar pilares, quanto para supervisão mesmo, discussão de caso, grupo de discussão de caso, ou seja, supervisão direta do dia 1 por 3 meses, sendo o último mês ali vai ser dedicado à supervisão. Dentro da turma de vocês aqui, da turma, né, de quem optar por vir para a Vortex, que turma 1, a gente vai ter, além disso, o bônus do workshop da alquimia e vai ter esse bônus do modelo de negócio. E aí, o que eu estou pensando de acordo com como for o andamento dessa turma, às vezes vai dar até para fazer uma sessão explicando essa parte, né? Explicando essa parte do modelo de negócio mesmo, né? Vamos observar como vai o andar da carruagem, né? E aí, se tiver a possibilidade, lá no terceiro mês, a gente consegue fazer uma sessão além das sessões de discussão, tá certo? Então, o que que acontece? Eu vou abrir hoje essas vagas, tá? Eu tô com o modelo montado ali já. Eu quero até mostrar para vocês aqui na plataforma, para vocês entenderem como que vai funcionar. Que a gente vai liberando as aulas, né, à medida que a gente for trazendo os temas, tá? Deixa eu abrir aqui para mostrar para vocês como que vai funcionar. Não estão vendo aí, né? Espera aí. Aqui, eu vou mostrar o esqueleto aqui para vocês entenderem só aqui. Aqui. Olha, então a gente tem aqui a sessão. Deixa eu puxar aqui pro ladinho. Já tô. Ai, meu Deus, não consigo puxar. Peraí. Puxar isso aqui pro lado. Isso aqui acho que eu consigo aqui, ó. Começar o calendário modular, já vai estar disponível, né?
as sessões quinzenais, que vão estar colocadas aqui, onde a gente vai falar dessas bases, o material gravado vai vir também na sequência. As sessões magna, que vão ser as sessões de supervisão, né? Que vão ser discussão de casos, né, dos pacientes. O workshop, né, Alquimia e Corpo, que já está aqui colocado, tá? E o modelo de negócio digital sustentável, que já está aqui, ó. Esse já está gravado, né? O workshop também já está gravado, já está aqui, o calendário já está aqui, já está tudo organizado, na verdade, né? Falta somente as aulas gravadas, que na verdade é como eu falei para vocês. Algumas aulas serão gravadas e colocadas, outras aulas a gente vai puxar a partir do que a gente vier trazendo da discussão de temas ao longo das sessões, né? Para falar disso na prática, tá? Então, essa mentoria é uma formação, né, gente? Como eu falo, é uma formação. Sendo uma formação, facilmente aquela história, daria para cobrar 8 mil, 9 mil, 10 mil, 15 mil, né? As formações são esse custo no geral. Mas essa primeira turma, eu vou fazer essa formação de 3 meses pelo valor de 2.975 ou 12 vezes de 297 e alguma coisa. Vai dar nisso, vai dar mais ou menos isso. Que dá para fazer no cartão, dá para fazer de várias maneiras. Outra coisa que é importante, dentro desse período, como a gente vai ter esses módulos bônus, pode ser que se estenda ainda a mentoria por, além de 3 meses, mais 1 ou 2 semanas, tá? Então, ou seja, ainda vai ter, possivelmente, mais 1 ou 2 semanas de espaçamento nisso. Então, praticamente 4 meses de mentoria, tá? Além disso, a gente vai ter a possibilidade, quem tiver nessa turma 1 também, né? Vai ter a possibilidade de ter um voucher no nosso evento presencial Master Witches, porque a gente vai falar da formação também no Master Witches no dia 29 de setembro, tá? Então, esse voucher é de quanto? Voucher de 50%, para quem quiser vir para Curitiba, entender como é que funciona aqui, né? A Adri é coprodutora do evento junto com a gente, né? Yolanda vem, que eu sei, a Luciana vem, né? Já tem as mulheres que já estão confirmadas aí, né? E aí, o que acontece? Esse link, eu vou deixar ele disponível nessas condições da turma 1 até o domingo à noite. Hoje é sexta, né? Por quê? Porque daí a gente organiza, vê tudo direitinho, otimiza, talvez se, né? E aí, daí o que acontece? Na semana que vem, possivelmente, eu devo fazer uma outra sessão, daí para não necessariamente explicar essa parte, mas a parte do modelo de negócio também, tá? Então, falar um pouco disso e um pouco do modelo de negócio. Só que aí, o que acontece? Ali, nessa segunda semana, a gente já não vai ter esses bônus colocados, né? Por exemplo, o workshop já não vai estar lá para essa turma, a sessão que a gente tiver, por exemplo, de explicação do modelo de negócio não vai estar lá mais para essa turma, só a parte gravada, tá? Então, assim, a gente honra quem está com a gente o caminho todo, né? E muitas de vocês estão aqui comigo nessa jornada já há um bom tempo, e eu fico muito feliz e muito orgulhosa de ter vocês aqui com a gente, de ter vocês estudando junto, de ter vocês entendendo a importância disso, não só para a nossa vida, mas para a vida daqueles que a gente atende, né? Que é o que leva a gente, o que move a gente a, vamos dizer, nos despide de várias cascas, né, de cebola, né? Do tipo, ai meu Deus, o que vão pensar de mim? Ai meu Deus, ficou louca. Ai meu Deus, dane-se, entendeu? O bem que a gente faz, o tanto que a gente ajuda, é isso que interessa, né? Eu, pelo menos na minha opinião, acho isso, né? E aí, quem tá aqui, você acha também, não sei, mas o fato é que, né? Ah, deixa eu só achar aqui, deixa eu passar para vocês aqui. Então, eu vou deixar o link aqui para vocês, se vocês quiserem captar e tudo. E também tem outra, o Vitor, que trabalha com a gente, o Vitor e a Thaís, é o Vitor, a Thaís e o outro Vitor. São 3 Vitors. Ele pode dar um oi para eles lá também, eles estão no grupo, caso vocês queiram conversar, né, de repente, sobre né, como que eu posso fazer e tudo mais. Deixa eu colocar aqui para vocês o link. Eles estão lá no grupo, né, junto com a gente. Esse aqui é o link da Vortex. E as aulas, para falar para vocês, né, as aulas mesmo, né, da mentoria, um grupo de acompanhamento, ele começa já, né? Entrou, tal, já tem o grupo formado, a gente já vai começar na supervisão. As aulas, elas vão começar no dia 16 de maio, tá? O início das aulas mesmo, né, da parte, vamos dizer, fundamentação, é no dia 16 de maio, tá? Para vocês entenderem. Eu ia colocar aqui só para confirmar, mas vai ser no dia 16 de maio. Certo? Certo, meus amores? Entenderam direitinho? Faz sentido para vocês isso, gente?
para quem está aqui, eu sei que vocês já têm um conhecimento, né? A maioria que está aqui. Mas assim, a gente está prestes a começar uma revolução. Eu não quero falar nada. Eu só vou ficar quieta e vou informando quem quiser vir junto. Porque, na verdade, é o que já está acontecendo, né? Tem, tem gente que está... Inclusive, me mandaram foto esses tempos aí. De professor velhinho, cabeça branca, falando de chakras na aula de anatomia. Uma seguidora mandou para mim isso aí lá da Universidade do Norte, se eu não me engano. Eu falei assim, meu Deus, não acredito que isso está acontecendo. Então, assim, isso já é uma realidade, não adianta, né? Isso já é uma realidade. Então, para quem quiser, a gente, a turma 1, turma piloto, está aberta, vai até domingo, e depois, na outra semana, eu vou fazer também uma outra apresentação. Também vai ter possibilidade, vai ser esse mesmo valor, tudo direitinho, igual, só daí não vai ter... a gente não vai ter os bônus, né? Do mesmo jeito que eu estou comentando aqui com vocês, tá certo? Porque é como eu falo para vocês, a gente honra quem está com a gente sempre junto, né? Alguém tem uma pergunta, gente? Vocês têm alguma pergunta, alguma coisa, uma dúvida sobre como vai ser, mentoria, etc? Ah, a Mulissa tinha perguntado algo sobre... Sim, o link vai estar no grupo também, querida. Daqui a pouco eu vou passar a gravação, que tem gente que não conseguiu vir na gravação e até tinha me pedido. Eu vou deixar a gravação lá também disponível, bem como o link, até o domingo à noite. E daí na outra semana a gente vai fazer mais uma, como eu falei, mas daí eu vou falar pouquinho da medicina simbólica, mais um pouquinho do modelo de negócio, mas as pessoas não, né? A 16 de maio, a princípio vai ser à noite, tá? A formação vai ser mais fim de tarde, início da noite, tá? Que é onde a maioria das pessoas consegue, né? Os horários ali 16, nas 16 não, desculpa, 18, 18h30, 19, mas não está definido, a gente ainda vai pensar em como otimizar, tá? E aí, essas sessões, elas vão ser quinzenais, então, e a discussão de caso, a gente vai intercalar, possivelmente vai acabar acontecendo o quê? Vai acabar acontecendo que a gente vai falar do tema central no dia, vai abrir para discussão de caso, e a gente vai ter uma sessão grande no mês só para a discussão dos casos, né? Eu acredito que vai ser assim, tá? Mas nós vamos ir observando ao longo do caminho como é que as coisas vão se integrando, né? Porque eu acredito que o maior proveito é disso mesmo. É a supervisão, né? Você tem a fundamentação, mas principalmente supervisão, né, dos atendimentos, né? Então, isso é bem importante. A Molise tinha perguntado para mim... Ai, meu Deus, tem vocês. A Molise tinha perguntado para mim sobre como é que a gente encara isso nas crianças, né? Do tipo... Quer ver a pergunta dela? Foi bem interessante. Deixa eu achar aqui. Peraí. Tá aqui no... Aqui. Simbologia pode ser aplicada a doenças congênitas ou somente a doenças adquiridas durante a vida. Então, aí a gente fala de um outro rolê, que é ancestralidade, né? Como essas crianças chegam, o que elas trazem de antes, né? E é o que tem que ser trabalhado, e às vezes não é nem nelas, sabe? O trabalho é no campo, sabe? Né? A Adri é pediatra, a Adri, acho que, né? Poder também depois falar mais sobre isso, porque é complexo, né? Não é algo delas, né? Implicitamente. Geralmente é campo, tá? Aí é campo familiar, e aí tem que depurar muitas coisas, e às vezes o padrão, infelizmente, se repete, né? Então, aí as pessoas são obrigadas a ver aquilo na carne, né? Para poderem fazer alguma coisa. Óbvio, logicamente, passado toda a questão, né, de investigação genética, tudo isso. A gente vai falar disso também, né, dentro da formação, né? Genética, epigenética, né? Como a gente consegue, sim, mudar as coisas um pouquinho, né? Do Lipton e tudo mais, né? Sei que tem muita gente que joga tomate e pedra no cara, mas assim, as coisas estão acontecendo na nossa frente, né? Então nós vamos falar também sobre isso, tá certo? Combinado, meus amores do meu coração? Então tá, qualquer dúvida, podem mandar lá, viu? Podem mandar lá, podem mandar para mim. Vocês sabem, né? Canal aberto aqui, tranquilo. É uma outra conversa, é um novo momento da medicina simbólica. Eu estou falando para vocês, vamos fazer uma revolução na saúde concreta e sutil, mas vamos ficar quieto. Por enquanto, nós vamos bem tranquilíssimos aqui, tá bom? Certo, amadas? Um beijo, bom e uma alegria ter vocês aqui. Até!